Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. Vamos continuar nesse bom espírito que ouvimos um pouquinho o irmão Brana e ouvir mais alguma coisa que ele disse aqui em suas mensagens. Tenho 3 mensagens aqui como testemunho para nos ajudar nesta pregação. Irmão Brana diz no parágrafo 154, quem dizeis ser este? Recordo-me dos pequenos grupos que nós, somente em meu próprio pequeno ministério através da nação, vendo não apenas curas e coisas assim, isso sempre tem ocorrido. Cura, Deus sempre tem um meio de cura em algum lugar. Ele até mesmo teve um anjo em um tanque uma vez. Todos os tipos de coisas. A serpente de bronze no deserto, sempre se tem tido símbolo de cura, símbolos de cura. E cada símbolo de cura que aparece, Deus está para entregar uma mensagem. O símbolo de cura, e mesmo a cura, apenas é um pequeno sinal de um grande sinal, de uma grande obra que Deus está para fazer. A irmã Brana continua aqui nesta mensagem, quem dizeis ser este, 154, ele diz, sempre se tem tido símbolos de cura. Não é disso que estou falando. É a mesma coisa que quero falar com vocês. A gente fala de cura, símbolos de cura, o anjo no tanque, a serpente de bronze no deserto, e até mesmo a saliva de Cristo nos olhos de um cego, enviando para um tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Mas não é disso que eu quero falar, não é disso que eu estou falando. Cura é uma coisa que atrai a atenção do povo. Qualquer um doa para um culto de cura. Eles doam para um festival de cânticos. É fácil para doar, para cura, para cânticos. Irmão Brana diz, mas quando se trata de uma pobre alma perdida, eles não têm nada que ver com isto. Eles não querem doar para a salvação destas almas perdidas. E não estamos aqui para doarmos para cânticos, para doarmos para cura. Nós estamos aqui para doar a nossa vida por uma mensagem que é importante. O 155, quem dizeis ser este, recordem quão perfeito era. Eu olho no decorrer dos dias em que temos estado aqui nesta terra. Vejam o que o Senhor Deus tem feito. Começou com grandes sinais e maravilhas e milagres. Irmão Brana já estava falando do ministério dele, dos quais todos nós desfrutamos. Sinais, milagres, maravilhas. Então observe. Então veio a mensagem por detrás disto. Que as pessoas olham muito os sinais e elas ficam agarradas aos sinais. Mas tem uma mensagem que segue aquele sinal. Assim como foi no tempo de Jesus, foi no tempo
do irmão Branham. Nós temos na mensagem o rapto também a mesma coisa. Quando há maravilhas genuínas, parágrafo 95, rapto. Quando há maravilhas genuínas e verdadeiras de Deus, e se mantém dentro da organização, já tem aqueles sinais para poder tirar a gente da denominação. E quando Deus faz aqueles sinais, como fez com Cristo, e eles continuaram com Anás e Caifás, não havia nada mais para fazer para aquele povo. Quando Deus fez os sinais que fez com o irmão Branham, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores do que estas fará, porque vou para o meu Pai. São João 14:12. E quando isto cumpriu no ministério do irmão Branham, as curas, os milagres, e você fica dentro da denominação, irmão Branham diz assim, então você sabe que não são de Deus. Porque essa coisa já tem sido declarada. Agora, não é porque eles não são de Deus que vamos falar deles. Deixa a coisa quieta. Já é difícil a gente não ser de Deus. E como podemos ter gente ainda para nos acusar, se não somos de Deus? Se eu estou falando com alguém que não é de Deus, que vê as maravilhas da palavra, a revelação, os mistérios revelados, posicionados claramente, e não podem receber, é porque não são de Deus. Jesus saiu curando os enfermos para assim captar a atenção das pessoas. Estou lendo rápido 95. Esse é o trabalho que Deus sempre faz. Sinais para captar a atenção das pessoas. Fez com Moisés, fez com Jesus, fez com o irmão Branham. Mas depois de Moisés veio a mensagem de Josué. Depois de Jesus veio a mensagem do Espírito Santo. E depois do sétimo anjo, vem a mensagem de João. E se nós ouvimos a mensagem do sétimo anjo e não entendemos, não aceitamos selos revelados, trovões, o novo nome, é porque não somos de Deus. Certo? Jesus saiu curando os enfermos para assim captar a atenção das pessoas. E então veio sua mensagem. Olha como isso é maravilhoso. Eu estava vendo a data, 27/12/64, quem dizer ser este, ele falou sobre isto. Então veio a mensagem. Logo em seguida, na mensagem o rapto, pregada 4/12/65, 20 dias da morte dele, né? Antes da morte dele. Ele falou a mesma coisa outra vez. Então veio a mensagem. A mensagem não é a cura divina, não são os sinais. Não é a primeira e segunda etapa que vocês gostaram. Não, a mensagem é o que veio após. Ele está dizendo aqui, então veio a mensagem, correto? Os milagres e a cura divina unicamente são para chamar, para captar a atenção das pessoas. Mas o coração do assunto não é a cura divina. O coração do assunto é a mensagem. Parágrafo 95, estou lendo ainda do Rápido, tradução de Goiânia. Mas o coração do assunto as pessoas não querem. Elas querem as beiradas do assunto. Elas não querem o coração do assunto. Muita gente não quer o coração de Deus. Eles querem as bênçãos de Deus. Eles querem as curas. Eles não querem a palavra de Deus revelada. Eles querem histórias.
Eles admitem as histórias, mas não admitem a palavra. Mas o assunto que Deus trata, quando faz sinais, quando traz a serpente de bronze no deserto, como sinal de cura divina, como nós temos o anjo no tanque de Betesda, com sinal de cura divina, o anjo move a água e o primeiro que entra é sarado. São sinais maravilhosos. William Branham veio fazendo obras que Jesus fez e maiores ainda. Mas aquelas obras que ele fez eram sinais, eram maravilhas. Ele queria entregar para nós o coração do assunto. E o coração do assunto é a mensagem, é a revelação. O coração do assunto da mensagem do irmão Branham é 63 em diante. Aquilo ali é o coração. Bate, bate, bate. É um coração. É o coração de Deus. Não é o coração de Branham, é o coração de Deus. E quando a gente rejeita a terceira puxada pregada pelo profeta, que ele não podia dizer no seu dia, mas depois, futuramente, virá um homem que comerá aquilo que ele profetizou e vai nos dar estas coisas mastigadas. Este é o coração da mensagem. Esse assunto que nós gostamos dele, de falar nele, não apenas os sinais, mas o poder da revelação. Isso é o que vem daqui de dentro, o profeta diz, do coração. Estava tratando de obter a atenção das pessoas para que lhe escutasse. Eu acho que a mensagem hoje é muito mais difícil, porque Deus não deu um ministério para esse dia, para chamar a atenção das pessoas através das curas, porque já foi realizada pelo sétimo anjo, de sinais, para que o povo possa ficar impressionado. Não. Deus simplesmente traz uma mensagem para que nós, o povo, a noiva eleita, a esposa do Cordeiro, coma o livro. Tem apetite para isso? Esse é o coração do assunto. Se foi difícil aceitar Moisés, se foi difícil receber Jesus com todos os sinais que tinha no seu dia, se foi difícil aceitar William Branham como sétimo anjo, com tantos sinais superiores ao sinal que Cristo fez no seu dia, o que será de nós hoje? Se foi difícil aceitá-los, mais difícil ainda é aceitar a palavra hoje, o coração do assunto, que é a mensagem. Então veio a mensagem. A mensagem vem depois dos sinais. Você deveria aceitar esta mensagem, porque sempre há alguns que estão ordenados para a vida. Por isso, estamos tratando de chamar a atenção de todos agora, porque alguns estão ordenados para a vida. Tem uns que não são ordenados para a vida, são para a morte. Mas se você ouve a palavra e não fica apenas nos sinais, não fica apenas atrás de Jesus para ser curado, mesmo que a cura já está dentro de você, você não tem que correr atrás de Jesus. Aceita a palavra, aceita o coração do assunto, que a cura divina, os milagres, as maravilhas já estão todo dentro de você. Não estão fora, está dentro, porque eu sou o Senhor que te sara. E o Senhor não está do lado de fora, Ele está do lado de dentro de você. Ele está do lado de fora de Laodiceia, mas de você que crê na revelação que veio depois de Laodiceia, então Ele está dentro de você. Houve somente uma semente que caiu na terra dura, e foi levada pelos pássaros. Tem hora que a gente prega, mas a mensagem, a semente, cai num coração duro. Aquilo não penetra,
não arraiga. A gente prega e outro pouco caiu entre espinhos. A gente prega, mas o coração deles estão ligados em espinhos, em coisas da vida, preocupações, problemas no lar, problemas com o marido, problemas com a mulher. Não permite nem a palavra se arraigar. A semente está sendo semeada, mas não valorizam a semente, a palavra. Outra parte caiu numa boa terra, terra preparada. Esse é o coração eleito, que enfrenta problemas em casa, problemas na rua, problemas na igreja, problemas no estado, problemas no país, problemas no mundo. Mas é uma terra preparada. Ele produz a revelação em meio a lutas, em meio a problemas, em meio às doenças, em meio às aflições, em meio aos espinhos, em meio aos pedregais. É uma terra preparada, está produzindo. Mas tem uns que a semente morre, o passarinho come, a semente não pode produzir, porque eles não têm terra suficiente, terreno, esse coração, para receber esta palavra. Mas eu tenho ainda este parágrafo, que é outra mensagem que estava vendo a data, 27/12/64, quem dizer ser este, 4/12/65, o rapto, 20 dias antes da morte do nosso profeta, quem dizer ser este, foi pregado também um ano, né, antes da morte do profeta, mais ou menos. Agora, ouvi, mas agora vejo, pregada 27 de novembro de 65. Quase um mês antes da sua partida. Ele prega outra vez. Ele dá outra explicação novamente. 3 escrituras aqui para nós, que são 3 mensagens. A mensagem de Mombrana é uma escritura. É a escritura nova. É a revelação. É aquilo que veio por inspiração para poder alcançar aqueles que gostam da terceira puxada, aqueles que gostam da inspiração, do coração do assunto, que gostam, então veio a mensagem. A mensagem não veio na cura, a cura simplesmente foi um preparo para vir a mensagem. E quando vem a mensagem, você rejeita. O Brasil começou com a primeira e segunda etapa, trazendo as bênçãos, aquilo que o irmão Brana fez, a vida do irmão Brana, o ministério do irmão Brana na primeira e segunda etapa. Mas nunca nós tivemos no Brasil a terceira puxada, a terceira etapa. Na América foi pregada, mas eles não puderam ver, porque Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. No Brasil, Deus diz para você, coma o livrinho e profetize outra vez. Se você é desta esposa, João representa a esposa, aí você come o livrinho, mas você está preocupado com outras coisas, não está preocupado com o livrinho. Então eu vou ler o parágrafo 201. Ouvi, mas agora vejo. Agora nos foram prometidas as eras da igreja, através de reformadores, e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. E o que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos, para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada, está morta. Foi uma portadora. Ela foi portadora, pois veio sendo portadora. Lutero, Wesley, Pentecostes, tudo portadores. Mas, e agora no tempo da semente, a semente era Brana, filho. Os outros foram portadores,
Mas Branham não era um portador, Branham era semente. A mensagem do dia, Deus manifestado em carne, Deus revelando sua própria palavra, seus mistérios que ficou escondido por todos esses milênios. E ele vem e toma um homem para fazer isto. Então, ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo. Deus não prometeu na hora da mensagem do anjo da Índia. Deus não prometeu na hora da mensagem do anjo de Porto Rico. Deus não prometeu na hora da mensagem do homem que prega na África. Não. Ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo. Você sabe que é Apocalipse 10, 7. Os 7 selos seriam revelados. Ninguém pode revelar 7 selos. Já foi revelado. E depois do irmão Branham, já apareceu mais gente dizendo que revelariam até o novo nome. E até hoje nada. Partiram e não puderam fazer nada. Por quê? Já está feito. Como eu vou fazer uma coisa que está feita? Eu tenho que comer o que está feito. Sua esposa fez alimentação, chamou para alimentar, venham comer. A gente chega lá e quer começar a fazer. Não, está feito. A mulher diz, bem, você ficou fraco da cuca? Você não está bem da cabeça? É hora de comer. E eu estou refogando o arroz. Não, é hora de comer. Agora é hora de comer. Não é hora de revelar. Deus já revelou através do sétimo anjo. Tudo foi revelado. Ele mesmo disse aqui, isso aqui é tão claro na hora da mensagem do sétimo anjo. Os 7 selos seriam revelados. E nós temos aí os 10 livros que compõem os 7 selos. O que você quer mais? Não vai ter mais ninguém para pregar isso. Porque se pregar não vai adiantar nada. Porque já foram revelados os 7 selos. Nos diz de quem? Da voz do sétimo anjo. E os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começasse a soar a sua mensagem. Agora o irmão Branham foi criterioso aqui. Porque ele diz a palavra, quando o sétimo anjo começasse a soar a sua mensagem. E quando você ouve assim, quando o sétimo anjo começasse a soar, eles podem dizer, então foi a cura divina. Não. A irmã Branham vem e mostra isso completo. Quando o sétimo anjo começasse a soar a sua mensagem. Quer dizer que a cura divina não é a mensagem do sétimo anjo? Não. O sinal na mão não é a mensagem do sétimo anjo. Não, são sinais. O coração do assunto é a mensagem. Então veio a mensagem. Escuta aqui. Deus, os mistérios de Deus serão revelados, Apocalipse 10, quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem. Não o serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura. Então veio a mensagem. A mensagem que seguiu o serviço de cura foram as revelações dos selos. Quando Deus manifestou, veio à terra, Deus desceu, 28 de fevereiro de 1963, Deus desceu, pisou na terra e no mar. Deus estava materializado num homem. O livrinho, que é a espada que caiu naquela visão na mão dele, lá no Quênio Sabino, aquela espada era a palavra revelada. Coube perfeitamente em minha mão, diz ele. É na mão dele. Aquela espada, a palavra, os 7 selos revelados, não cabe na minha mão. Na mão de qualquer outro homem. Os 7 selos revelados, coube na mão de William Branham. Agora, esses 7 selos revelados não é para caber em minha mão, mas na minha boca. Isto que é importante para todos nós. A hora que vivemos não é apenas para tomar o livro, mas para comer o livro.
toma-o, come-o. Este é o nosso espaço de tempo. Estamos vivendo agora. Quer aproveitar, aceitar o coração do assunto? Você quer agora receber? Então veio a mensagem. Mas quantos anos a mensagem é pregada no Brasil? Então veio a mensagem agora. É isso que temos que entender. Irmão Brana pregou quanto tempo? Mas então veio a mensagem, que eram os selos. Agora nós já pregamos há tanto tempo. Desde 72 para cá, estamos pregando aqui no Brasil. Então, veio a mensagem agora. No final, os primeiros anos, até 30 anos aqui no Brasil, foi para podermos aprender um pouquinho do que o irmão Brana foi, do que o irmão Brana fez. Mas agora não. Agora, então veio a mensagem. É isso que você precisa, que eu preciso, de admitir que a mensagem veio agora. Ela veio a terceira puxada. Ela veio mostrar que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu como anjo forte em Apocalipse 10:1, bradou como leão e não como cordeiro em Apocalipse 10:3. O tempo acabou em Apocalipse 10:6, o tempo da graça, o tempo dos gentios, porque o Cordeiro saiu do trono. E o livro foi dado ao sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado. Ele revelou. É isto que importa a cada um de nós. Esta revelação é o que ele fez. Eu apenas tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir, mas agora vejo. Ouvi 30 anos, mas agora vejo. Irmão Brana também, ele pregou, eu ouvi 30 anos, mas logo ele diz, agora vejo. Não poderia você, meu irmão, minha irmã, sair fora de todo o sistema que te amarra, que te prende, que não deixa você ver a revelação de Deus, a mensagem de Deus, o coração do assunto. Não dá para você ficar sem esta mensagem. O eleito não fica sem esta revelação. O eleito desejava isto, e isto veio. Então veio a mensagem. Ouvi, mas agora eu vejo. Ouvi sobre trovões, ouvi sobre novo nome, ouvi sobre a terceira puxada. Eu ouvi, mas agora eu vejo. Não ficou apenas no ouvir, mas agora eu vejo com meus próprios olhos. Eu olho na mensagem e vejo. Eu olho na Bíblia e vejo que Deus já fez através do nosso profeta e já trouxe esta revelação que nós precisávamos para nos preparar para o arrebatamento. Grande Pai, a única coisa, Senhor, que eu posso fazer é dar a palavra, é dar a mensagem que eu ouvi, mas agora vejo. Então veio a mensagem. Estou agradecido, Pai, porque então veio a mensagem. Que o Senhor não está apenas nos sinais. Os sinais foi só para o Senhor chamar a nossa atenção. Todos os sinais que o irmão Brana teve foi para chamar a nossa atenção. Mas logo veio a terceira puxada, que o Senhor disse para ele não falar nada para o povo dos Estados Unidos. Mas isso tinha que chegar ao ouvido de alguém. Então isso chegou, porque não era para ser dito para eles. Não diga a ninguém. Mas logo o Senhor tem um ministério que o Senhor mesmo diz. Vai e toma o livro da mão daquele que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e come-o, e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Senhor, porventura, não há alguém de outros povos que está ouvindo agora, de outras nações que estão ouvindo agora? Mas que povos são esses, que outras nações?
são outros povos, mas que falam a mesma língua, que falam o português, que tem agora o privilégio de receber a luz do Senhor. O Senhor veio e falou com os hebreus, e o Senhor falou em hebraico, aramaico, mas o Senhor vem e fala com o povo gentil. Nesse tempo final, através do 7º anjo, o Senhor falou para nós, os gentios. O Senhor trouxe o seu nome gentil, e ele diz: um gentil levará o seu nome, levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ó Deus, estamos agradecidos por toda esta revelação, por toda esta luz. Ajuda meu irmão, minha irmã, se desprender de tudo e amar a mensagem, amar esta revelação, amar o coração do assunto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.